o nosso ilustre convidado deste momento, pastor Saulo Bueno, que estivemos juntos aqui na festividade da CIB, e foi um derramar da glória de Deus, foi tangível a presença de Deus, e hoje vamos estar batendo um papo maravilhoso, né, com o pastor Saulo Bueno. Pastor Saulo, a paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, pastor Miro, é um prazer poder estar aqui, quero louvar a Deus pela vossa vida, né, e pela oportunidade, né, que está nos dando para estar aqui nesse espaço, né, realizando aqui esse podcast, né, que Deus possa abençoar a sua vida, também a todos os ouvintes que vão assistir, que Deus possa estar abençoando a sua vida de uma forma gloriosa. É sempre um momento maravilhoso, né, poder estar reunido, né, seja em 2, seja em 3, falando sobre Deus, falando sobre a grandeza de Deus, né, isso é algo maravilhoso. E poder estar aqui em Madrid, né, a convite da igreja, né, a convite de vocês aqui, né, um trabalho maravilhoso que tivemos final de semana, foi um privilégio, né, e com certeza sou grato a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia, né? Nós que agradecemos a sua presença, verdadeiramente sentimos a presença de Deus esse fim de semana, fomos administrados por uma palavra gloriosa, e estamos aqui simplesmente para fazer o ID de Jesus Cristo, né? Falar de Jesus é bom, né? Isso. É muito bom. Pastor Saulo, como que o senhor pôde chegar aonde chegou nos dias de hoje? O senhor conte para nós aí como foi a tua trajetória, como surgiu, né, esse desejo, esse chamado de pastorear, né, de chegar aonde o senhor chegou, e como que foi essa trajetória do senhor, essa caminhada? Tem sido fácil? Conta aí para nós, fala para nós um pouco das tuas experiências. Então, pastor Miro, né, eu sempre, quando eu penso no chamado de Deus, né, no ministério, eu volto lá atrás, né, desde o início, desde quando eu começo a me lembrar que eu existia, né, que foi muito cedo, né, eu começo a lembrar sempre na igreja, né, sempre os pais levando na igreja, né, comecei a louvar na igreja muito cedo, né, com 4 anos de idade. Uau. Né, já comecei a cantar, né, e eu nunca tive fora, sempre, né, na igreja. Aos 9 anos, né, eu fui ao estado de Minas Gerais, né, foi com um tio meu, né, ele foi ministrar, ele era pastor, né, e eu fui junto para louvar o Senhor, e lá fui batizado com o Espírito Santo. Com 4 anos? Com 9. 9 anos de com idade. 9 anos de idade, né, em um trabalho ali, né, aos 12 anos, eu queria fazer 12, eu tinha aquele desejo de chegar nos 12 para ser batizado em águas. Ah, legal. Né, esse era o desejo, né, aos 12 Bom, anos de idade. Esse é o desejo que as nossas crianças deveriam ter, né? Com 9 anos foi batizado com o Espírito Santo, com 12, né, querendo ser batizado nas águas. Eu lembro que eu fiz 12 anos no dia 20 de outubro e no dia 31 eu já fui batizado. Né? Fui batizado, tinha 317 candidatos. E você era e eu estava lá no meio junto, né, batizado. Né? Foi um momento maravilhoso. Né? E eu lembro que alguns meses depois do batismo, um culto que marcou, né, pastor Benito, né, acredito que ele não, né, já partiu com o Senhor, onde Deus falou muito forte comigo, né, nos 12 anos, acerca de tudo que aconteceria, né, pela frente, e tudo que Deus falou ali se cumpriu e se cumpre até hoje, né. E eu lembro-me que eu estava com 13 anos de idade, estava em um ensaio de jovens, e de repente estava ali procurando quem seria o pregador do culto do próximo mês e tal, né? E eu fiz uma brincadeira, eu prego. Né? Essa brincadeira A brincadeira valeu. Né? O líder olhou e falou, prega você, então o culto vai ser dia 20 de outubro. E na hora eu nem me toquei que o dia 20 de outubro é o dia do meu aniversário, que eu ia fazer 14. Uau, né? Olha só como que Deus é tremendo. Aí eu lembro que quando saí dali, comecei já a pensar, eu tinha alguns dias ali para se preparar, e fui para o jejum, para a oração, né? E ali foi a minha primeira pregação, no dia do meu aniversário. Né? Eu lembro que eu fiz o jejum do dia todo, fui em jejum pro culto. Você lembra o que você pregou? Lembro, João 14. Né? Eu preparei um texto, né, que eu pensei que 40 minutos mais ou menos, né? 35, 40 minutos, mas com 4 minutos acabou. É típico, acho que de todas as primeiras pregações. Eu cumprimentei a igreja, porque até então, antes, eu não tinha o hábito de falar com a igreja. Eu nunca tive. Eu cantava desde pequeno. Mas falar com a igreja não. é diferente. Cumprimentava e cantava, só e descia do púlpito. Até mesmo que o louvor, ele
ele se torna um pouco repetitivo a certas partes, porque você sempre canta quase sempre a mesma canção, Sim. certo? Então você já sabe ao que você vai. Porém, a palavra, ela nos surpreende, né? Porque sempre é algo novo da parte de Deus. E você ter esse contato com o público de uma maneira diferente, aos 13 anos de idade, isso impacta um pouco no momento, né? É uma coisa, assim, interessante, porque na nossa cabeça é 1 hora, né, de mensagem. Foi o que eu pensei, eu preparei ali, vai dar 40 minutos, mais ou menos, né? E, de repente, né, eu não sabia fazer um esboço, eu não sabia escrever um esboço, né, preparar um sermão. Eu li a Bíblia, orei e jejuei, né? Foi o que eu fiz, pedindo ali a graça de Deus. É uma criança, um adolescente, né? E eu lembro que eu fui pro culto, né? E eu comecei, foi me dada a oportunidade, cumprimentei, li e falei as palavras que tinha. Acabou tudo. Quando acabou, eu olhei pro técnico de som e disse para ele assim: o que eu faço agora? Ele disse: não sei. Fez assim, né? E daí eu lembro que o pastor da igreja me ajudou. Daí eu pedi à igreja ficar em pé, mas foi uma glória de Deus, assim, né? Eu acredito que pelo esforço, né, a dedicação, né, tudo que Deus fez aquela noite, eu não esqueço, né? Então essa foi a primeira pregação. Eu lembro até que um obreiro da igreja, depois que terminou o culto, ele disse: não pense que vai ser sempre assim essa glória, porque às vezes vai pregar e não vai dar nada, né? Eu até fiquei meio assim, eu era uma criança, não entendia muito o que estava acontecendo, né? Sempre tem, né? Mas sempre tem, né? Temos assim. Ele disse: não pense que vai ser sempre assim, mas, né? Aí passou um tempo ali, alguns dias, né? Daí eu já fui convidado para uma outra congregação. Correu a voz. Morávamos em Jaraguá do Sul, aí já era tremenda. Culto de jovens, aí eu já preguei meia hora. Oh, glória. Eu preguei sobre os 3 jovens da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Ministrei ali. E essa foi a segunda. E a quarta foi dali alguns meses, já num congresso de criança. Né? Daí um congresso de criança na cidade de Curitiba. Né? Porque como eu cantava já desde pequeno, e eu saía cantar bastante, congresso de criança, de adolescente. Então o pessoal já te conhecia um pouco, né? Daí de repente surgiu, o Saulo tá pregando, daí deu certo. Esse foi o primeiro. Então a minha terceira mensagem foi no congresso, de sábado e domingo. Uau. Né? Ou seja, duas mensagens no fim de semana. Nunca tinha pregado 2 dias consecutivos, né? Até um determinado tempo ali, até 2 anos, 3 anos de pregação, eu tinha tudo anotado. A data, a igreja que foi pregado, o tema da mensagem. Tudo certinho. Depois foi ficando bastante, aí se perdeu daí. Claro. Né? Mas a terceira mensagem foi o tema Vaso Escolhido. Preguei sobre Saulo, Paulo. Bênção de né? Deus. Então até aí eu lembro, né? Que foi assim os primeiros passos nesse caminho. E até então, nessa festividade, quantos anos você tinha? Eu deveria ter... Foi dentro do ano. O meu foi microfone, dentro dos 13. microfone parou. Dentro dos 13 anos. Desligou meu microfone. Cadê a voz da consciência? Corta. Microfone do nosso entrevistado. Som, está 2. Com os problemas técnicos. Eu tô te escutando perfeitamente. Ou foi o meu fone, talvez. Então pode ter sido o fone. Tudo bem aí, rapaziada? Sim. Pode continuar. Podemos seguir? Podemos continuar. Então, assim, foi no mesmo ano que você pregou a primeira vez, com 13 anos, você, nesse ano... Isso, com 14 já foi seguindo. Foi seguindo. Isso foi interessante, uma coisa que você falou aí, que você preparou o esboço na primeira vez, né? Na sua cabeça era para 40 minutos, até estava com medo de passar do horário. Sim. E quando você leu a Bíblia, você já não sabia o que fazer. Não. Mas, assim... Houve um mover da glória de Deus, né? Houve um mover da glória de Deus. Muito forte. Foi muito forte, né? Isso é interessante porque demonstra a importância de nós semearmos, né? No nosso quarto, na habitação, sim. Estar na presença de Deus, porque o que semeamos no quarto, né? Nós colhemos no púlpito, no altar, né? E isso demonstra claramente, né? Porque não importa o quanto você escreveu, o quanto você queria falar, mas o importante é que o Espírito Santo toma essa dianteira, né? No momento que você não tinha palavra, tudo sumiu da sua mente, você falou assim, tô olhando para a multidão, tô olhando para a igreja, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, tudo o que você escreveu já não estava na sua mente, não dava para ler, mas aí o Espírito Santo tomou a dianteira. E orientou. E é interessante que eu ministrei a primeira vez com 14 anos, mas desde criança o desejo já tinha. Uau.
Que eu lembro que o meu pai, ele gostava muito dos Gideões missionários da última hora. Então, os pregadores dos Gideões, ele tinha o tempo da fita ainda. Ele escutava na rádio e gravava as pregações. Uau. E eu era criança, e eu lembro que eu ficava, às vezes, a tarde toda deitado no sofá, escutando as pregações dos Gideões, me imaginando pregando. Eu era uma criança de 6 anos e 7 anos, né? Uau. Eu lembro que algumas vezes eu chegava na escola, né? Eu lembro que tinha, assim, uma parte mais alta da escola, e eu ficava parado ali olhando as crianças correndo e brincando, e eu ficava me imaginando eu em cima de um altar como um pregador. Pregando. Isso desde criança. E algumas vezes entrei no quarto com uma escova de pentear cabelo, fazia de microfone e pregava. Na frente do espelho. Preguei bastante. Até chegar lá nos 14 anos, que foi a primeira vez na igreja, preguei bastante para trás, sem ninguém me ver. Eu acho que algo assim, eu acho que todo principiante que é pregador, que tem o desejo, que nem você falou, acho que passa por algo similar ou igual, né? Dizer assim, você entra dentro do quarto, prega na frente do espelho, né? Você se imagina no púlpito, né? Há uma similitude assim entre nós, porque eu sou de Camboriú também, né? Sim. Então, ao ser de Camboriú, mas eu não ia muito, porque por mais que eu era pequeno, né, não podia sair muito de casa sozinho, e aquilo era uma multidão muito grande, mas eu escutava muito pela rádio também. A parte que o meu avô é deficiente, né, auditivo, então ele escutava muito, né, as pregações, né, a Takayama, o pastor Marcos Feliciano, né, Apílio Santana, né, eram pastores da época que marcaram, influenciaram a nossa geração, né, efetivamente. de iniciante. Então, assim, a gente nasceu com isso, né? Isso se enraizou dentro de nós. E isso que você falou de se imaginar, né, pregando, né, você entrar dentro do quarto e pegar aí a escova de cabelo e cantar, pregar, tal. Então, acho que nós vivemos isso daí. Né? Isso daí é uma coisa que está dentro, né, do nosso DNA, né? Por assim dizer. Isso é interessante demais. Eu lembro em locadora, ainda a época da fita, né, que você ia na locadora, fazia locação. Né? Quantas vezes, ao invés de eu pegar um filme, eu vinha com 4, 5 fitas dos Gideões. Com os pregadores, os temas, e ali assistia bastante. Então, um momento assim maravilhoso. Extraordinário. Né? São momentos assim que, querendo ou não, marca, né, a nossa vida. Né? Eu acredito que é o próprio Deus já trabalhando, né? Mesmo que eu não pregava ainda criança num altar, mas Deus já estava preparando para quando chegasse o momento. Seguinte geração, por assim dizer, né? A seguinte geração, né? Porque hoje os pregadores que nós escutamos já são os pais, né? Dos pregadores da época. E hoje nós vamos vendo que há uma geração nova que está se levantando e nós estamos fazendo parte dela, né? Sim. Então isso daí Deus já lá naquele tempo já estava nos dando esse sentimento para que hoje, né, esse tempo, né, que foi marcado nas páginas eternas, para hoje nós nos encontrarmos aqui, né, levando e administrando também, né, a palavra de Deus, né? Interessante. Sim. Não, é maravilhoso, né? E tudo que você pode fazer, né, em prol do reino, daí logo, né, começou de repente a chegar convites, trabalho, né? E comecei a viajar desde muito novo, viajava sozinho, né? Hoje eu olho pro Vini, né? Eu não deixo ele fazer, acho que o que eu fazia antes, né? Os tempos eram outros também. Os tempos né? Hoje é muito perigo e tal, a gente já tem esse cuidado mais. Igual você disse, os tempos eram outros. Era muito diferente. Né? Mas assim, viajava bastante, ônibus, né? Entrava dentro do ônibus, ia, voltava. Chegava o pregador mirim. E daí já fui fazendo 17, 18 anos, né? E sempre, mas assim, né? É muito lindo poder ver o trabalhar de Deus. Né? Vidas assim sendo movidas, tocadas, né, por Deus. Nessa trajetória, muitas almas aceitaram a Cristo, muitos milagres da parte de Deus, né? Muita manifestação do Espírito Santo, né? Através por onde você passa, você deixa marcado, né, as pessoas. Eu cheguei numa cidade há um ano atrás e quando eu terminou o culto, veio um casal com um menino de mais ou menos uns 12 anos. E eles perguntaram, lembra de nós? E eu olhei assim, ela disse assim, o marido dela disse para mim,
você profetizou o nosso filho, ela não podia engravidar. Meu Deus. E eu não lembro nem do forte. culto. Não lembro nem do culto. E ele disse, você esteve aqui na nossa cidade, profetizou o nosso filho. Né? Então, são coisas assim que te dá força para continuar. O menino estava lá com 12 anos, né? Há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. 12 anos atrás, né? Num culto. Num culto. Foi lançada a palavra profética. E depois Deus prepara o encontro, né? Sim, sim. No teu inconsciente você jamais sabia, mas neles, né, que receberam a bênção, ficou marcado. E falaram assim, um dia eu vou encontrar o pregador. E é interessante que no decorrer ali no começo do ministério, né, eu fui conhecendo pregadores jovens também, né, e cada um com dom. E eu via, assim, pregadores com dom, principalmente de revelação. Uau. Revelava nome, revelava tal, e eu queria aquilo, né, eu achava muito bonito, só que de repente você vai percebendo que cada um tem o seu chamado, a sua maneira de pregar, a sua maneira de ser. Sim. Né? Claro que Deus já me usou em uma revelação profética, mas eu digo assim que não é o carro-chefe, vamos dizer assim, não é? Porque aquele lá é conhecido porque tem o dom da cura, ou aquele lá é conhecido porque tem o dom da revelação, né? Então, eu no começo eu não entendi, eu queria tudo, né? Eu queria tudo, eu queria ser usado para curar, para revelar, né? Para tudo que viesse, era o desejo, mas, né, Deus vai moldando né, a sua maneira, né, naquilo que Ele tem projetado para cada um de nós. É verdade, né? A gente tem esse desejo aí, né, que a gente vê acho que o dom de cura e de revelação são chamativos, né? Sim. Porque e atrai o povo. Atrai muito o povo, né? Então, assim, é conhecido, falar, eu vou lá porque aquele lá revela. Sim, sim. Aquele lá revela. Sim. E tem uns que Deus verdadeiramente, né, deu esse dom, né? E há outros que não, né? Isso não quer dizer também que Deus, em alguns momentos específicos, não venha nos utilizar, né, com revelação, né, com cura divina, né, e isso daí também é muito importante a gente ter isso. Mas a gente tem que saber ser consciente que Deus nos utiliza de alguma maneira e aí é onde que nós temos que, né, que entrar e trabalhar mais em cima, né? Isso é muito importante, porque quando a gente entende isso, a gente se dá conta que o ministério, o ministério, ele flui melhor. Porque quando você quer passar para o outro lado, fazer aquilo que não é o teu dom, não foi aquilo ali especificamente que Deus te chamou, você acaba ou parando, né? A gente vê, infelizmente existe muitos exemplos aí, de pessoas que querem caminhar num caminho que não foi estipulado para ele, né? E acaba se afundando, por assim dizer, no ministério, não dá uma continuidade, porque não é. Né? Deus não chamou naquela área específica, né? E, ademais, o apóstolo Paulo fala isso também, né, na Bíblia. Ele diz assim, né? Quem é para pregar, prega. Quem ensina, ensina. Quem canta, canta. Ou seja, todos pregassem, quem cantava. Se todos cantassem, quem então administraria. Então, assim, cada um, quem é para exortar, exorta, né? Quem tem que ensinar, ensina. Então, assim, é bíblico, né? Está na Bíblia. E quando você entende, né, o teu chamado, fica mais fácil. Né? Assim, é que nem eu querer cantar, irmão. Eu sou desafinado até para bater palma, querido. Entendeu? A gente até gosta, mas não vai. Né? Então, eu vou querer me meter aí no grupo de louvor, vou querer me meter cantar. Não vai, né? Eu sempre digo na nossa igreja, busque procurar o dom que você tem. Né? Porque você vê muito disso, pessoas que não têm o dom para cantar, querendo cantar. Não vai. Você vai lá passar vergonha. Né? Outros querendo pregar. Né? Querendo pregar, mas não tem esse dom. De repente, o teu dom é orar, é evangelizar. Né? Eu vejo pessoas maravilhosas aí que congregam conosco, por exemplo, que tem o dom de estar no evangelismo. Se você colocar o microfone na mão, não prega, mas estão evangelizando. Estão na rua, né? Vê uma pessoa, vai lá, é o dom dele, é o dom dela. E geralmente tem pessoas que têm o dom da intercessão. Sim. Que isso é um dom eu acho muito lindo. Né? Porque geralmente essas pessoas, elas não aparecem, né? Mas elas são uma peça fundamental, né, na congregação, na igreja, né? Porque ela, querendo ou não, nos bastidores, ela está ali pelejando, né? Batalhando. Então,
Tem pessoa, e se você tira essa pessoa dali, você estraga essa pessoa, né? E não só estraga ela, o ministério, e incluso as pessoas em que ela está intercedendo, Sim. né? Porque Deus a chamou para a intercessão, né? E isso é muito importante. Você falou aí que as pessoas, né, que querem atuar na área que ela não tem esse dom, né? Eu conheço aqui um obreiro que trabalhou conosco, né? E antes dele chegar com nós, ele foi consagrado a presbítero, né? E normalmente presbítero prega, dirige culto, né? Administra Santa Ceia, tal, tá, bênção apostólica em certas ocasiões, tal, né? O presbítero é quase já um dirigente, né, de igreja. E o maior medo desse presbítero era tirar ele da porta e colocar ele no púlpito. Um diácono. Um diácono. Ele disse, pastor, o meu prazer é recepcionar, é ajudar na limpeza, é dar uma mão, entendeu? Tudo que precisar de ajuda, esse é o meu dom, ele falou, né? E antes dele chegar com nós, o pastor a qual que ele pastoreava antes, o levou ao presbitério, assim, sem mais, sem menos, né? E às vezes ele acaba dizendo assim, eu me sinto um pouco assim fora, um peixe fora da água, porque eu sei que não é o meu lugar, né? Então, assim, você acaba, se você não ter essa visão, você acaba matando uma pessoa, por assim dizer, né? Então, a importância de você saber. E o bom é que ele sabe o lugar, né? A pessoa sabe o lugar onde tem que estar, entendeu? O pior é a pessoa que não sabe esse lugar. Não sabe, Eu visitei há um tempo atrás, né? Eu estive na casa de um casal de senhores ali, e a irmã preocupada, ela disse para mim, pastor, eles não congregam conosco, eles congregam no outro ministério, e ela disse assim, pastor, o meu marido levaram a presbítero, pastor, mas ele não sabe orar, ensina ele a orar, ele não sabe nem como que ora, e foi a presbítero. Então esse é um grande problema. Grande problema, né? A pessoa às vezes, né, o que acontece muitas vezes a pessoa ela é muito boa trabalhando. Ela é tipo aquela pessoa que você pode contar com ela para qualquer hora, qualquer momento. E às vezes esse trabalho, ela inspira o pastor, né, que ela é uma pessoa que vai dar certo no ministério. Que você vai discipular ela, vai fazer. Mas às vezes, sem se dar conta, o pastor ali não se dá conta que essa pessoa, o chamado dela é aquilo ali. O chamado dela é aquilo ali, é para servir ali, né, para ajudar, para limpar, para organizar, para se levantar, fazer reforma, entendeu? Ela é aquilo ali. Se tu tira ela dali e coloca ela em cima do púlpito, acabou. E falando disso, é maravilhoso quando você lê em Atos dos Apóstolos o início da igreja. A igreja está em crescimento, os apóstolos estão sem tempo, porque eles têm que pregar e têm que servir o pão. Né? Eles têm que pregar e têm que organizar a igreja. Foi aonde houve a ideia. Não, vamos conseguir aí uns diáconos, né? E se você olhar os requisitos de um diácono para cuidar dessa parte, é maravilhoso. Cheio do Espírito Santo. Os requisitos eram gloriosos. Não é qualquer um. Vem cá. Não, você serve para servir. Não. Nós vamos olhar como é a tua vida, teu caráter. Desde dentro de casa, tudo. Na rua, né? Tem que ter bom testemunho, né? Senão, bom marido de uma só mulher. Senão não serve na mesa. Efetivamente, né? E o apóstolo Pedro, ele fala, né, que não é bom nós deixarmos de administrar a palavra para servir, né? Então, assim, há uma importância nisso daí. E quando a gente entende, né, o nosso lugar dentro, né, da igreja, se torna mais fácil, né? Se torna mais fácil. E voltando, né, o que você falou, né, que você entendeu isso, né, que você entendeu que às vezes você olhava as pessoas que têm dom de profecia, dom de cura, né? Isso você entendeu, né? Eu acho que quando você entende, aí é onde você... Aqui é meu lugar. Né? Efetivamente. Aqui é o meu lugar. E aí você chega mais longe também no ministério, né? Porque você tá trabalhando dentro, por assim dizer, da tua área, né? Da tua área ministerial, né? Porque, né, eu sempre digo, quando você descobre, por exemplo, o teu chamado, né, você vai se dedicar a isso. Por exemplo, eu descobri que o meu dom, o meu chamado é ser músico. Vou me dedicar à música? Claro. Não, é cantar. Eu vou ensaiar, então, muito para cantar. Claro. A mesma coisa, eu senti muito forte que o meu chamado é libertação.
Para Deus Isso. nos usar na libertação, oração e jejum. Claro. Né? Não, o meu chamado é ensinamento. Para ensinar, eu vou ter que aprender. Né? Então, logo, você vai se dedicando dentro daquilo que você foi chamado, né, para fazer. E estar no púlpito, irmão, não é fácil. Não. Não é nada fácil. Você falou assim, eu tenho que me dedicar para ensinar, né? Então, há um tempo, né, de sentar para escutar, né, para depois haver do tempo para levantar para falar, Sim. né? Então, a pessoa às vezes nos vê no púlpito, né, que nem você pregando aí, fim de semana foi benção e tal, mas de trás disso, né, há uma dedicação muito grande, né? Há um momento assim de semear, né, na leitura, nas pesquisas, Sim. ir na profundeza de oração, de jejum, né? Uma vez um pastor falou assim para mim que 1 hora de pregação é equivalente a 8 horas de trabalho forçado. Sim, né? sim. E se torna uma verdade, porque quem está no púlpito, ele está batalhando em todas as áreas, né? Material, espiritual, física, né? Porque psíquica, né? Você tem que preparar a sua mente, você tem que colocar essa palavra que você vai administrar dentro da sua cabeça. Embora hoje tenha a facilidade dos esboços, muitos pregadores utilizam iPads e, né, o próprio telefone ali e tal, mas mesmo assim você tem que estar com a sua mente ali, naquilo ali. Depois tem a preparação espiritual, né? E tudo isso, né, é a guerra contra o inimigo de nossas almas, né? Tudo que ele faz, que ele se levanta para impedir você daquele dia pregar, administrar, ensinar. Então, assim, quando você termina o serviço, né, a gente que prega assim, eu geralmente já termino quase sem voz. Sim, sim. Quase sem voz. E eu né? tive que trabalhar algo em mim durante agora 21 anos pregando, desde 14, né? Mas assim, na questão, porque como nós viemos de uma linha pentecostal, Isso. né? Se a pregação não terminasse no fogo, eu desci muitas vezes decepcionado no púlpito. Não preguei nada, eu ficava ruim, né? Porque tinha que ter lágrima, tinha que ter choro, tinha que ter barulho. Se não tivesse barulho, né, para mim não estava bom. E eu fui trabalhando em mim isso para mim ver que não é assim, né? Não, nem todas as vezes Deus vai trabalhar de uma forma que a igreja vai explodir no barulho. Né? E quando eu comecei a entender isso, eu fiquei mais tranquilo. Por quê? Porque eu preparo o sermão, eu passo para a igreja aquilo que Deus me deu e Deus vai fazer se Ele quiser. É isso aí. Entendeu? Isso aí. Aí eu desci tranquilo, né? Tem cultos que você vai, que o povo chora, tem culto que não chora ninguém, né? Foi o que o irmãozinho falou pra ti no começo. Sim, sim, tu não entendeu. não entendi, mas hoje, foi justamente aquilo. Hoje, né? hoje a gente acaba vivendo isso. Sim, né? sim. Então você acaba, né, entendendo, né? E quando eu entendi que é assim, tem muitas vezes que eu levo para o culto, principalmente o culto da palavra, uma palavra de ensinamento, né? Que eu prego o que estava ali, o povo ouve, né? Não dá aquela explosão de barulho, mas eu saio realizado do culto. Eu falei o que eu queria falar. Entregou, eu consegui entregar o que eu queria entregar. Né? A palavra expositiva, né? Sim, sim. Foi ensinada, né? Foi Mas isso é tudo como se diz, o tempo, né? tempo. Porque eu vejo assim o meu ministério em 2 fases. Eu vejo a primeira fase, eu já digo da pregação, né? Que foi a primeira que eu já digo um pregador itinerante, né? né? Que pregava congresso para lá, para cá, né? E daí a segunda fase já é pastoreando igreja, né? Claro. Como itinerante, pregador, 21 anos. Pastoreando igreja são 9, né? Vou completar 10 agora. A diferença é muito grande. É grande, até do jeito de pregar. Até do jeito de pregar. Não, eu virei vaso de flor em cima do púlpito, eu já quebrei vaso, já derrubei jarra d'água. Não, fazia aquilo. Né? Então hoje você vai mais tranquilo. Você né? amadureceu, você aprende, por assim dizer, né? Você amadureceu Tem um pouco. coisas que eu penso, eu falei isso, né? Não acredito que eu falei. É porque o itinerante, ele chega, prega, vai embora, mas depois quem tem que lidar com a situação, com o povo, é o pastor, né? É o pastor. O pastor, tadinho, né? Se ele não tá ali firme mesmo, depende, a pessoa que vai pregar na sua igreja, em vez de ajudar, acaba estragando, né? Sim, sim.
Por isso que a importância, né, desse filtro, né, de nós sabermos quem vamos colocar em cima do púlpito. Mas tirando para nós assim, hoje você pastoreando e você sendo itinerante, fala um pouco para nós assim essa mudança, porque é uma mudança assim da noite pro dia, né? Sim. É uma coisa totalmente diferente uma da outra, né? Você lidar com o povo na hora da pregação e você pastorear o povo, né, todos os dias, estar sempre com o mesmo público, estar sempre com os mesmos irmãos, né? E como é que... Fala aí um pouquinho, como vai isso aí? É uma diferença bem grande, porque no congresso você vai, né? Você pode até pregar um sermão que você pregou domingo passado. Aí pode repetir. Isso. Né? Claro que sempre vai por caminhos diferentes. Agora, o mesmo povo, né? Você tem aquela questão da igreja, você conhece as ovelhas. Né? Você sabe o problema delas. E quantas delas, vezes né? agora eu preguei uma mensagem, né? E alguém me procurou e disse assim: você está sabendo alguma coisa, pastor? Pregou para mim? Né? Falei, não, eu nunca vou, né, usar os púlpitos para desabafar nada, né? Se a palavra vem, a palavra está falando, né? Se tiver assuntos como você está pastoreando, você vai lá, conversa, trata, né? Mas ali não, mas essa questão, quando você conhece o povo é mais difícil. Se torna mais difícil. Porque o povo fica lá, não, o pastor está falando para mim, ele deve estar sabendo alguma coisa. E se ele está falando lá, ele já falou para todo mundo. Então tem toda essa questão. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que não tem como a gente parar, né? Porque verdadeiramente a palavra ela vem para corrigir, redarguir, né? Como diz a palavra de Timoteu, né? Então ela é apta, né, para discernir, né, os pensamentos, para nos corrigir. E não é porque você conhece, né, o problema do povo que você vai deixar de pregar a verdade. Sim. Então isso o povo deveria ser consciente, mas não é, né? Não é. Então essa já é uma das diferenças. E algo assim, quando eu mudo de fase, da fase de itinerante para pastorear, aí entra também aí o casamento, porque eu casei e com 2 meses eu assumi a primeira igreja, ou assumimos, né, a primeira igreja. Né, nós casamos no mês de abril e no mês de junho, né, nós assumimos a primeira congregação com 2 meses de casado. Né, no interior, né, lugar assim longe da cidade. Né, saía na porta da casa, só via árvore. Compaginar família, né? Que já e igreja já é uma responsabilidade. Que o casamento já tem, eu já digo, aquela dificuldade porque o casamento ele é um desafio. Né? Vai vir o noivo, o seu jeito de ser, o jeito da família, né? E vai vir a noiva com o seu jeito de ser, que é totalmente diferente. Eu acho que a analogia aqui, ela encaixa com o que a gente está falando, né? De passar de itinerante a pastor e de passar de jovem namorador a casado. Sim. Né? E aí junta, né? O que você falou aí, né? Você tem o seu jeito, a sua criação, a sua família. Sim. Ela tem o jeito dela, a criação dela, a família dela. Agora nós vamos pegar tudo isso e colocar dentro de uma casa. Efetivamente. E aí compaginar com a obra de Deus. Daí colocar junto com a igreja. Então, para minha esposa, né, para Thalita, foi um desafio também. Né? Ela bem nova, né? Meus sogros, sogras são todos crentes. Né? E até eu conheci ela quando fui pregar na cidade dela. Né? Foi bênção de Deus. Foi o congresso, foi marcado, cheguei lá. Foi abençoado. Né? E fui abençoado. Né? Então a gente casou e logo com 2 meses assumimos ali, né, a primeira congregação. Um desafio também, eu recém-casado, né, e o pastor ele disse assim: te dou a igreja, uma casa pastoral para morar, te pago luz, água e te dou R$100 por mês. Eu pagava 370, só a parcela do meu carro. E você recebia só R$100 por mês. E quando ele disse assim para mim, eu disse: eu vou. Né? Eu não pensei, eu disse: eu vou. Né? Conversei com a Thalita e... Não, ele falou na quinta-feira, no domingo eu já estava assumindo a congregação. Né? Assumimos a congregação, fomos com a mudança para lá, né? E começamos. É claro que ele não deixou no 100, né? Foi o pastor... Honrou um pouco mais. Sim, né?
eu acredito que foi uma Desafio. forma de fazer um desafio, né? Sempre estava a par da situação, né? Nunca nos faltou nada, né? E pouco a pouco foi melhorando o salário de missionário, né? Mas esse foi o desafio, talvez para ver se nós ia ter coragem de ir mesmo ou não. Ver se é só daqui na hora. Não, dá o 100, vamos lá. Né? Vambora, E vamos embora. E foi benção, né? Daí cuidei 1 ano, né, no interior e depois já assumi a segunda congregação já na cidade. Né? Já tem uma aonde diferença. você pregou. Eu preguei lá. Você pregou lá verdade, uma vez, verdade. Então lá foi a segunda Benção, hein? congregação. Benção de Deus. É. Foi a igreja de Madeira ainda, né? Sim, igreja de Madeira. Hoje tem uma igreja bonita lá. Glória. Então assim começou, né? Assim começou, logo veio o Vini, né? Nosso primogênito, né? Então, e Deus foi abençoando, você vai aprendendo a cada dia, né? Lidar com o povo. Nós tivemos toda essa dificuldade, hoje está mais tranquilo, né? Mas eu digo assim, se você olhar 10 anos atrás, eu era bem mais novo. A Thalita também, né? Então, tipo assim... Muita coisa que aprender, né? Muita coisa. Nós chegar novo numa igreja, ela ter que dirigir círculo de oração, já com as senhoras que estavam ali com mais idade. Tem senhoras que têm idade para ser mãe, sim, né? Sim. Vó, incluso, né? E vocês tão novinhos assim. Ensinar e aprender ao mesmo tempo, né? Tinha épocas que eu pensava, eu quero envelhecer rápido. Agora eu não penso mais assim, Pra pegar uma idade, né? Para pegar uma idade para as pessoas te olhar com aquele respeito de ser mais pastor. Respeitado, né? Sim. Isso acontece muitas vezes comigo também, onde eu chego às vezes, né? As pessoas olham, não te dão crédito, né? Falam assim, pô, é tão novinho, né? Assim, e tem essa responsabilidade, pastoreia a igreja, pastor presidente aqui, né? Do campo da Espanha e tal. E às vezes até pergunta assim, né, será que vai sair alguma coisa daí, né? E então assim, a gente enfrenta esse podemos dizer assim um pouco esse preconceito, né, de Deus ter nos chamado tão novo e nos colocou tantas responsabilidades nas nossas mãos, né? E muitas vezes eu terminei de pregar também e as pessoas depois virem chorando, me abraçando e dizendo, pastor, olha, eu quero te pedir perdão porque eu pensei que hoje não ia sair nada, que hoje aqui o negócio ia ser só perca de tempo e verdadeiramente Deus te usou e a palavra foi poderosa e tal, e que Deus siga assim te utilizando. Então a gente consola a pessoa e tal, mas a gente nota que há esse embate, né, ao nos ver assim tão novos, né, na frente. Você percebe, né? Você percebe olhares, né? Tudo você está percebendo. Claro, as pessoas te olham de uma maneira, né? Não é igual, né? Não é igual. As pessoas te meio que tem essa discriminação no bom sentido aí, né? Dizer assim, mas esse aqui não tinha um melhorzinho, né? E afinal depois, né? Com a graça de Deus, né? Esse pensamento acaba mudando, né? Porque daí você vai trabalhando, você vai desenvolvendo o trabalho, Deus vai te honrando, né? Por uma certa maneira. Eu tinha 18 anos, eu preguei... Com 17 anos eu preguei em uma cidade do Paraná. E quando eu cheguei no culto domingo à noite, tinha um amigo nosso lá, né? Eu lembro muito bem que tinha 4 irmãs de um lado e 2 irmãos do outro, ou seja, tinha 6 pessoas na nave da igreja. Né? E aquela noite eu ministrei uma palavra e foi a primeira vez que Deus me usou numa profecia, que até então não sabia. Deus me deu falei em línguas e houve um intérprete. E na interpretação Deus falava, mandarei um avivamento sobre esta cidade e sobre esta igreja. E eu não me lembro muito bem, mas a palavra dizia que a igreja ia encher, né? E fui embora para minha cidade. Passou um ano, né? Eu recebi uma ligação, era o irmão lá dessa cidade. Ele disse, irmão Saulo, eu quero que o irmão venha pregar aqui no congresso de jovens. Ou seja, quando eu fui lá só tinha 6, não tinha nem jovem, tinha 4 irmãos e 2 irmãos. Já tinha jovens, eu pensei, então melhorou. E ele disse assim, só que tem um problema. Eu fui falar com o pastor para você pregar no congresso e ele perguntou a tua idade. E eu falei, tem 18. Aí o pastor disse assim, é muito novo, para congresso é muito novo. Daí ele disse, mas deixa eu chamar ele então só para um culto. Não,
final de semana normal pode chamar, mas pro congresso não. Aí ele ligou marcando para mim ir, né, no final de semana normal, num culto. Né, marcamos ali, eu lembro que no sábado ainda teve um acontecimento que eu não lembro o que era e eu cheguei atrasado no culto. Cheguei direto na igreja. Era outra cidade, cheguei direto na igreja. E a palavra que Deus me deu falou justamente com o pastor da igreja. Né, e quando terminou o culto, ele buscou o irmão e disse assim, já arrumou o pregador para o congresso? Aí o irmão disse, ainda não, estou esperando. Não, o rapazinho ali, eu achei que ele ia vir aqui falar bobeira e tal. Marca com ele, agenda com ele. Uau. Né? Então, daí depois, eu não sabia nada quase disso. Depois que passou o congresso, Muito tudo tempo, aí, daí o irmão aí falou. o irmão me contou. Daí eu voltei no congresso, daí preguei no congresso, tudo, né? E foi um tempo de glória, assim, que a igreja estava vivendo, né? E marcou também porque foi a primeira mensagem profética, eu já digo assim, né, claro. que eu lembro, assim, então... Porque o pastor que estava no momento ali não te conheceu lá atrás, né? Não era ele. Não era ele, era outro. E aí você vê aí essa discriminação por você ser novo, sim, né? Sim. Mas o irmãozinho sim já sabia quem você era, né? Já te conheceu, já sabia, e ele supostamente ele viu que se cumpriu, né? O avivamento, o crescimento, né? Como a igreja se alavancou, cresceu, está de pé, e Deus te utilizou para isso, né? Então ele queria te trazer para te honrar, né, nesse momento, mas o pastor, ao não te conhecer, não saber, isso é muito interessante, né? Ou seja, esse culto foi a prova, né? Sim. Foi a prova do que Deus Deus mostrou para ele que verdadeiramente quem que o utiliza não é o homem, é Deus. E conversando sobre isso, parece que a mente da gente vai lá atrás, né? E eu lembro, eu era muito mais, eu já digo, ousado, né? Eu saía no corredor da igreja com o microfone, eu saía até para fora da igreja com o microfone, né? Uma vez saí lá fora orar num carro, voltei pregando né? E hoje é isso que eu te digo, parece um amadurecimento, né? Hoje você fica mais tranquilo, né? A palavra é a mesma, mas já não aquela energia. Ainda bem que naquele tempo não tinha muito negócio de celular, de gravar e tal, né? Senão você ia sair por aí, senão você ia fazendo selfie. Né? Então, né? Mas são tempos, né? São tempos. E aí você vê, né? O pregador itinerante agora se torna, né, o pastor dirigente de igreja. Sim. Aí, novo, recém-casado, né, enfrentando outras dificuldades que nunca passou na sua cabeça que você encontraria e que estaria dentro da igreja. Sim. Isso também foi abrindo, né, a tua cabeça, foi abrindo os horizontes, né, você foi vendo aí que pastorear é algo muito diferente, né, assim, e que às vezes você precisa administrar palavras para obreiros, e você tão novo ali, né, dando palavras de direcionamento, de estruturamento, né, para obreiros que levam, incluso às vezes, anos de ministério. Sim. Isso daí marca também. E eu lembro quando eu assumi uma congregação uma vez, né, que alguém me disse, você vai sofrer lá com aquele irmão. Aquele irmão, ele é um dos primeiros, né? Ele é um dos primeiros e tal, e falaram, e eu já fui com medo. Só que eu sempre pensei assim, as igrejas que eu assumia, né? Eu tava ali para somar, para abraçar, e eu sempre fui de abraçar o obreiro. Claro. Eu tava ali para isso, eu nunca cheguei numa igreja, eu vim aqui para brigar. Claro. Não, fui ali para abraçar. Somar, né? E assim, tipo, nós tínhamos um corpo de obreiro com 12 obreiros, nós éramos 12 obreiros, né? E no dia que eu me despedi de lá, o que me falaram que talvez fosse me dar problema é o que mais chorava. Por quê? Porque fizemos uma amizade grande, né? Eu era novo, ele tinha toda a experiência, mas sempre houve o respeito, né? Sempre me respeitou, né? Então, como pastor da igreja. Como pastor da igreja, né? Então, foi assim, é algo maravilhoso que você vai aprendendo, né? Hoje estamos ali na cidade de Fraiburgo, né? Nós temos um grupo bom de obreiros ali também, né? E assim, graças a Deus, né? Todos respeito, né? Claro. Tenho respeito, porque eu sempre digo, eu estou aqui para abraçar, para conversar, né? Tenho o meu pastor presidente, né? Então a gente sempre está ali para isso. Claro, né? Eu sempre chego, eles não vêm aqui brigar com ninguém, né? Se tiver conversar, a gente conversa, mas sempre com carinho. E o obreiro se sente abraçado. Se sente abraçado. Se sente abraçado. Acarinhado, né? Dizer assim, não, aqui eu tenho um conforto, sei que essa pessoa
ela não está aqui para me botar para baixo, não para me ajudar no meu ministério. E querendo ou não, sendo novo ou sendo mais de idade, quando Deus nos coloca na frente de uma obra, né, eu acredito que Deus, Deus ele está tanto nos forjando nós, né, como obreiro, como líder, como pastor, dirigente, né, ter o cajado na mão não é fácil, e ao mesmo tempo Deus está fazendo o povo entender que algo o povo precisa aprender conosco. Então, assim, os dois lados, duas caras da moeda ali, né? E Deus nos coloca nesse cara a cara. E o mais interessante é que quando a ovelha ela começa a sentir o cheiro do seu pastor, ela vê que a caminhada se torna mais fácil, né? Porque ela se enquadra dentro da visão, né? Porque cada líder, cada pastor, Deus coloca sobre ele uma visão, né? Um objetivo, vamos trabalhar nessa área aqui, vamos lá, né, para o avivamento da igreja, para o crescimento da igreja. Né? E você acaba percebendo, você é pastor, você sabe, você percebe quando a ovelha não está bem. Não. Quantas vezes eu cheguei para algum obreiro e disse, você não está bem hoje. Você percebe. Você né? percebe, no olhar. Eu lembro um jovem, né, ele chegou na igreja com a esposa, né, um casal jovem, uma cidade que a gente trabalhou, e ali Deus foi abençoando, eles retornaram à igreja, né, batizei eles, depois levei ele auxiliar, né, e quando eu saí deixei de líder de jovens, né, e hoje ele é líder do campo. Né, então, assim, Deus honrou. Hoje é presbítero, pregador da palavra, né, e eu lembro que algumas vezes chegava, você não está bem hoje, ele me abraçava e chorava, pastor, como é que você sabe que eu não estou bem, né? Mas porque você tem essa visão, você olha para a igreja e você percebe quem está bem, aquela irmã não está bem hoje. Não, incluso, é interessante que o que você fala aí, que a gente como está pastoreando, até no culto, que é o culto de domingo sempre solem ser os cultos mais cheios, né, por assim dizer, né? Então, até antes de chegar no culto, você já tem certo sentimento de que tal pessoa não vai no culto. Sim. E às vezes, eu não sei se já contigo já passou isso, comigo já passou muitas vezes, de eu estou saindo de casa, vindo de caminho à igreja, e assim, do nada vinha assim, tal pessoa não vai na igreja hoje. E é dito e feito. Parece que é o Espírito Santo te administrando ali, dizendo assim, pá. E aí, quando termina o culto, você corre, chama, fala, irmão, o que está acontecendo? E realmente essa pessoa está com um problema, está passando por um momento de dificuldade e na sua fraqueza, na sua debilidade, aquilo ali impediu ela de estar na igreja. Então, aí o Espírito Santo já está te administrando, dizendo, ele não está indo na igreja, mas por causa de algo que está acontecendo, né? Então, isso é o próprio Deus trabalhando pela questão de você ser o líder, você é o pastor dela. Efetivamente. Né? E geralmente o que acontece, Deus vai revelar a você que é a pessoa que vai poder ajudá-la. Talvez outro não teve esse sentimento, mas o pastor tem. O pastor tem. O pastor tem. O pastor tem. E aí é onde que está a diferença, né, da itinerância e do pastorado, né? Sim, eu disse aqui domingo, conversei com um pastor aqui, né, eu esqueci o nome da cidade agora, mas eu estava dizendo para ele o preço de você ser um pastor. Você nunca pode dizer hoje eu não quero ir no culto. Você tem que ir no culto. Você tem que ir no culto. Né? O pastor tem sentimento, ou seja, igual o Elias, né? O Tiago vai escrever, né? Elias era homem, ou seja, ele não era um anjo, né? Ele não era de ferro, não era de aço. O pastor também não. Né? O pastor tem sentimento, o pastor tem problema em casa? Tem problema com a família? Tem. Né? Mas às vezes um membro diz assim, hoje eu não quero ir no culto, hoje eu vou ficar com a família, hoje eu vou dar um passeio. O pastor não pode, o pastor tem que ir para o culto. Tem que ir pro culto. Né? Mas está doente, não, tem que ir para o culto. Até as férias de pastor é diferente. Normalmente pastor tira férias indo para uma igreja. Lá nas férias dele ele vai pregar, ele vai dar reunião, ele vai fazer. E aí nesse período pouco de tempo que ele vai tirar um momento para relaxar ali, né? E quando você sai alguns dias de férias, geralmente no Brasil, né, que você vai de repente visitar um parente ou alguém, são crentes. Né? E se eles sabem que você vai para lá, eles já querem marcar culto para você pregar. Então você acaba. E eu sinto isso também. Se ficar um final de semana sem ir na igreja, você sente essa falta.
né? Eu gosto. Se for para ir, vamos pregar então, né? Também, Descansamos outros dias. Isso. Né? Então, você isso daí, eu acho falta. que já tá em nós isso, né? Que a gente que pastoreia, a gente tem esse carinho tão grande pelo pastoreado, que isso não é um esforço, né? É uma alegria fazer isso daí, né? Isso daí é algo que flui, isso é muito bom, né? Então, assim, o pastor, ele é muito diferenciado nessa parte, né? Ele é muito diferenciado. E aí toca você lidar também dentro de casa com isso, né? Isso também é uma barreira, né? Porque se às vezes a família, os filhos, né, querem também, e às vezes pelo compromisso da obra, você tem que fazer eles entender. Falar, peraí, a gente vai, mas nós vamos em uma outra ocasião. A gente não vai quando todo mundo vai, porque quando todo mundo vai, nós temos que respaldar a igreja, nós temos que estar na frente, né? Aí quando todo mundo volta, daí é aonde que a gente pode ir, aonde que a gente pode dar aquela escapadinha, né? Então, assim, fazer a família entender isso, moldear a família também, isso é um reto, né? Isso entra toda a questão. Por exemplo, você vai fazer um aniversário de um filho, por exemplo, você já pensa na igreja. A igreja talvez não é assim, né? Às vezes a igreja é compreensiva, né? Não, o pastor vai convidar a família ou de repente algum amigo, só que na tua cabeça você já tá, não, eu vou entristecer a igreja. Se eu não convidar toda a igreja, ou eu faço o aniversário e convido toda a igreja, ou eu não faço. E o filho tem que aprender e às vezes é sacrificado por isso. É sacrificado por isso. E afinal, você também não faz em qualquer lugar, você acaba fazendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque você vai convidar a igreja, porque vai convidar todo mundo em um local. Às vezes também o financeiro se torna mais caro. Então você já utiliza as instalações da igreja e ali mesmo você já faz. E quando você tem uma igreja compreensiva, eu, graças a Deus, né, durante esses 10 anos pastoreando, as igrejas que passamos e que estamos agora são igrejas abençoadas, já digo assim, que compreendem. Eu nunca tive problema, né, assim, eu não sei o que virá pela frente, né? Claro. Deus sabe, né, o que vai chegar, o que vai vir, né, o que vamos encontrar, mas eu digo até hoje, né, graças a Deus, assim, foram igrejas que abraçaram, que ajudaram, foram compreensíveis, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Em todas as áreas, né? Mas eu acredito assim que há um tempo, né? Há um tempo, né? Você vamos ver aqui, você sai da itinerância, assume uma igreja, você está vendo, né, o que é pastorear uma igreja, o que é estar na frente de uma igreja, lidar com os problemas da igreja, né? E muitas vezes você vai ter que colocar a igreja, muitas vezes não, sempre você vai ter que colocar a igreja em primeiro lugar antes que você mesmo, né? E até a igreja se adaptar ao pastor que tem. Então isso daí gera um tempo, né? E quando a igreja se adapta ao pastor, a igreja já sabe como o pastor, porque com o passar do tempo, só do olhar do pastor, a igreja já sabe. Sim. Só do mover o olho, só do pastor saber, os obreiros, cooperadores, a igreja, ela já sabe quem é o pastor, já sabe o que o pastor quer, o que o pastor quer falar, entendeu? Então, quando chega nesse tempo, aí é um momento que aí você vai dizer assim, aí agora vai ser um momento que eu vou poder desfrutar um pouco mais em família e a igreja vai ser compreensiva nessa parte. Sim. Então, há um tempo, né, de trazer a igreja a esse nível. Né? Sim. Mas para chegar a isso... E eu sempre digo aí, tem o preço do pastor e tem da esposa do pastor. Né? Por quê? Porque a esposa do pastor ela vai ter que compartilhar o pastor que é dela com a igreja, né? Com a igreja, né? E eu tento trazer, né? Até alguns dias atrás eu levei minha esposa em cima do púlpito, né? Eu disse, irmãos, a minha esposa está aqui, né? Porque a Thalita ela é mais reservada, né? Ela é quietinha, né? Tá dirigindo lá o círculo de oração, fazendo um grande trabalho, né? Mas tem pessoas que às vezes podem chegar e resolver com ela, mas elas querem vir falar com o pastor. E são coisas que dá para passar por ela como esposa. Claro. Né? Então, a esposa tem que estar ali. Você vai colocar a tua esposa. Eu sou pastor, mas ela é minha esposa, né? E está aqui também para apoiar, né? Para apoiar. Ela vai, o que ela puder resolver, ela resolve. Se tiver que trazer para o pastor, claro, né? Ela vai trazer. Mas a igreja precisa ver,
né, não só ter a visão do pastor, Claro. mas a igreja precisa enxergar também a esposa do pastor. Principalmente a área feminina da igreja. Sim, né? sim. Principalmente a Porque área tem coisas que a feminina. irmã vai falar, eu já ouvi, não vou falar aqui, mas eu já ouvi coisa que não Sim. precisaria ouvir, que poderia ter ido diretamente para ela, né? Efetivamente. E veio para mim junto com ela, no caso, mas que eu poderia ter passado de largo. Claro. Né? E nisso tudo aí, você vivenciando tudo isso, recém-casado, Sim, com os sim. filhos chegando. É um momento assim que gera muita turbulência por vários lados, mas Sim. que com o tempo vai se sentando, né, cada coisa no seu lugar, né? Sim, sim. Porque você, por exemplo, você assumiu a sua igreja, e querendo ou não, igreja tem problema, né? É. E você ter que solucionar a sua esposa, às vezes não tem a mesmo desenvolver que você tem, né? Como você mesmo falou, é mais retraída, mais quieta. Minha esposa também, né? A minha esposa, ela paga para não falar. Então, assim, isso é bom e as pessoas, às vezes, espelham demasiadamente em nós, só que a gente tem que aprender a lidar com isso. Nós precisamos colocar um dia a Laine e a Thalita aqui, né? Vamos marcar, Vamos marcar sim, aqui. sim. A próxima vinda à Já Espanha. está marcado para vocês, a próxima vinda à Espanha, nossas esposas vão estar aqui, né? Bom. E nós vamos A deixar Thalita, elas falando. ela demora para falar, mas quando ela começa a falar, aí vai longe. É bom. Vai ser uma pregadora. Pregadora, é bom. Ela tem o sermão dela, né, ela é diferente, eu já digo assim, ela tem a maneira dela de enfrentar as suas guerras, as suas lutas, né? Porque um é diferente do outro. Eu talvez já vou abrindo a boca, já vou falando, ela tem o jeito dela, Claro. de guerrear, já digo, na área espiritual, as suas batalhas, as suas lutas, né? É o jeitinho dela, mas, né, muito crente, né, de oração, tá sempre meditando na palavra, fazendo os esboços dela, as pregação dela. Embora que não esteja pregando, mas está ali, né? Sim, mas está ali preparando. Tá né? certo, tá certo. Vivendo a palavra. Como tem que ser, né? Como tem que ser. Como tem que ser, isso é assim. A minha esposa é mais levita, né? Já que gosta mais de louvar. que eu vou falar que você não serve? É sua prima, né? Então. Então, para quem não sabe, nós somos primos, né? Por parte da minha esposa. O pastor Saulo é primo da minha esposa, né? E então, assim, conhece muito, né? Sim, sim. Sabe? E esse momento, assim, de compaginar a família com a igreja, né? É difícil, sim, mas também te amadurece, não, pastor Saulo? Porque te amadurece, te faz fazer de você uma pessoa mais madura nessa área, porque querendo ou não, né, com todos os problemas que nós carregamos em cima, você sempre acaba aconselhando pessoas, né, Sim. e direcionando pessoas que estão passando por problemas igual ou incluso pior. Sim. E você, às vezes, está escutando a pessoa falar contigo e fala, meu Deus do céu, eu estou na mesma situação, mas eu sou obrigada a dar uma palavra aí de direcionamento, de fortalecimento, né, de estrutura para essa pessoa. Que o pastor ele tem o medo de se abrir e com quem ele vai se abrir vai enxergar o pastor como fraco, talvez. Eu acredito que o pastor, ele não pode se abrir para a sua igreja, no meu ponto de vista. Sim. Por quê? Porque entra a hierarquia, né? A hierarquia, a ordem, ela vem de cima para baixo, né? E as reclamações vêm de baixo para cima. Então, da mesma maneira que as reclamações vêm pelos nossos liderados de baixo para cima, né? Como nós lideramos, nós também somos liderados, né? Então, há um pastor em cima de nós temos um pastor presidente, nós temos uma pessoa que está por cima de nós, e eu acho que se a gente, né, nos abrir com o nosso líder, é diferente do que se a gente abrir com aqueles que a gente está conduzindo eles, né, pastoreando eles, porque existem pessoas que realmente estão ao nosso lado e vão nos ajudar, pero numa dessas existem pessoas que vão aproveitar as nossas debilidades, vão ser conhecedor e vão lançar ao vento. Aquela questão que você pode ter um melhor amigo, mas o teu amigo vai ter um que é o melhor amigo dele. Efetivamente. E geralmente, às vezes, sai e você, às vezes, não abriu o coração,
você vai acabar arrumando um problema maior ainda do que aquilo que você já está. Efetivamente. Então, eu acho que nesse ponto, o pastor, ele tem que aprender a suportar isso daí, muitas vezes, né? E ele ter um amigo fora do ministério, fora da igreja, né? Ou seu pastor presidente. O seu pastor presidente, ele vai estar ali, entendeu? Ele vai entender porque ele também está pastoreando, está, né, presidindo um campo, uma igreja, a qual você está debaixo, e ele vai te aconselhar, Sim. entendeu? Porque muitas vezes eu já vivenciei pastor sendo confrontado por esse mesmo motivo, dele se abrir para amigos, e logo esses que diziam ser amigos se tornaram inimigos, utilizando os seus problemas de dentro de casa, Pegaram as fraquezas dele, e foram contra ele. Então, essa é uma das coisas que, para quem pastoreia, tem que ter isso daí dentro da sua mente, né? Pastor não é pai, pastor é pastor, né? Pai é Deus, né? Porque pastor tem que pastorear, tem que cuidar, tem que ajudar, tem que estender a mão, tá ali, vamos entrar numa campanha, vamos estar junto, entendeu? Mas a pessoa tem que entender que o pastor está para te direcionar ao caminho, né? Para te colocar no caminho, que é Jesus. E ele vai, sempre utilizado por Deus, ter uma palavra de exortação, uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, sempre vai ter, e o pastor tem que saber isso, entendeu? Sim. Ele tem que saber isso, porque se você intima, né, no íntimo, que eu digo, no íntimo de pegar os teus problemas internos de dentro de casa e colocar para os teus liderados, e lá na frente isso pode se tornar, né, um problema para você. E quando você acerta, você pastoreando, quando você acerta na liderança, né, que é o que a gente tem sempre o cuidado, porque eu sempre digo, se o líder for bem naquilo que você está colocando ele para fazer, é uma carga a menos no teu ombro. Por quê? Porque se eu coloco um líder de jovens que a juventude vai funcionar, que vai funcionar com ele, eu tô tranquilo. Claro. Por quê? Porque ele está responsável de fazer a juventude crescer. Efetivamente. A dirigente, por exemplo, do departamento feminino está responsável pelo departamento. Claro. Agora, se você coloca um líder que não faz, que não trabalha, né? E é a mesma coisa de não estar, isso sobra para nós. Por quê? Porque quando falta uma irmã, você vai ter que ir atrás. Se o líder tiver, ele se preocupa antes do pastor. Porque ele está ali para isso. Geralmente, é isso que eu ia dizer. O líder ele está para te apoiar. Sim, então eu digo, se a liderança for bem, a igreja vai bem e o pastor consegue dirigir tudo. Efetivamente. Porque ele não vai ficar só ali, de repente o líder dos jovens não flui, não vai. E o pastor tem que estar em cima ali. Como carrinho de mão, né? Empurrando. Sim, empurrando. Não, o líder já foi colocado ali para isso. Então, eu lembro que quando eu era jovem, se eu tinha alguma coisa, de repente, que justificar a ausência em algum culto, alguma coisa, o líder era tão chegado da juventude que eu não pensava nem justificar o pastor, eu pensava, eu tenho que justificar para o meu líder. Claro. Eu enxergava ele como líder dos jovens, ou seja, porque ele era realmente um líder. Então essa é a visão que um líder tem que ter. Então se o pastor tem essa visão e coloca o líder certo, o departamento flui, a igreja cresce, o pastor está tranquilo e Deus vai abençoando. Não, isso daí é uma das coisas, é bíblico. Né? Sim. Foi o que Jétro falou a Moisés, né? Ô Moisés, você está demasiado carregado, você está fazendo tudo. Espera aqui, vamos dividir aí um pouco a carga. É claro que, eu sempre digo, às vezes eu não digo que você tem que ser como pastor perfeito em acertar na primeiro líder, às vezes você coloca um que não, você tentou, você achou que era. Deu a oportunidade, deu a oportunidade, mas de repente não era aquilo, até a pessoa às vezes achava que levava jeito e quando pega vê que não é, né? Claro, então isso aí sempre vai existir, mas quando você consegue formar o grupo certo, com a liderança certa, a igreja só anda. Isso é bênção de Deus. A igreja só anda. Pastor Saulo, a parte de pregar tudo, o senhor também é cantante. Gosto de cantar. Glória, né? Isso é uma coisa que eu tenho aquela inveja santa, né? Porque eu não sei cantar, irmão. Eu tenho minha voz aqui de taquara rachada, e é uma coisa que eu acho muito lindo, né? Poder pregar, cantar, e vamos cantar um pouco? Vamos louvar a Deus? Vai cantar comigo, não? Queria, né? Mas eu vou ficar aqui, né? Vamos louvar a Deus um pouquinho, né? Pra gente
sentir um pouco a presença de Deus aí, né, através do louvor? Essa canção, né, ela é uma canção muito maravilhosa, né, que eu gosto de cantar, né, que vai dizer sou um milagre. Amém. Né, o pastor Miro sabe, no ano de 2018, né, quando nós estivemos aqui na Espanha e passamos aqui uma experiência, eu digo assim, uma experiência com Deus. Né, nós tivemos aqui o nosso segundo filho, né, e no nascer ele teve algumas complicações na hora do nascimento, né, demorou um pouco para nascer e acabou ali engolindo o líquido da placenta e tal, né, e na hora do nascimento nasceu perfeito, né, mas eles não conseguiram fazer a limpeza, que seria rápida. Era naquela noite do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Uau. No hospital só estagiário, Uma né? noite... Pessoal em festa, né? Então nós estávamos ali às 2 horas da manhã, né? E só que desde o momento do seu nascimento, né? Que aconteceu ali, ele nasceu, não foi igual ao outro, né? Não chorou, meio que deu uma resmungadinha assim, mas não chorou, e levaram para aquela sala, mas em nenhum momento eu perdi a fé, né? Eu dizia, não, daqui a pouco chora, né? Daqui a pouco chora, daqui a pouco, né, Deus vai fazer, né? Estamos aí sempre animados, fazendo a obra de Deus, né? Saímos daquele hospital, fomos transferidos para o outro aqui em Madrid, né? E ali começou a nossa semana de luta, né? Tempestade, né? Semana de tempestade. Sei como é que foi. Né? Uma igreja toda em oração, né? Amigos em oração, mensagem que recebia em outros países, como aqui a Espanha, né? Tem muitos imigrantes, né? Não, lá na minha igreja nos Estados Unidos tem uma igreja orando, lá no Equador tem uma igreja orando, Bolívia tem uma igreja orando, Argentina tem uma igreja orando, Brasil, né? Onde nós passamos, né? O povo em oração, né? E eu dizia, é só uma luta, né? Só uma luta, né? De repente daqui a pouco Deus vai fazer, né? E passou o primeiro dia, o segundo ele entrou num tratamento de 72 horas, a qual o médico disse é o melhor que tem na Europa, né? Muitas crianças animam, por quê? Porque o cérebro dele não funcionou, né? O corpo funcionando tudo perfeito, o coração, né? Mas como ele precisava dar aquela primeira respirada, o oxigênio vai pro cérebro, que é a primeira respirada, ele não conseguiu, então o cérebro entrou em coma, né? E tentavam fazer de todo jeito, e nós orando e orando, né? E passou 6 dias, né? Daí no 6º dia nós chegamos ali no hospital e o médico disse, fizemos tudo que deu, né? Fizemos tudo que deu, não tem o que fazer, né? O que podemos fazer é tirar os aparelhos, né? Ele disse, vamos tirar os aparelhos e os pais vão segurar, né? Em 15 minutos ele vai vir a óbito, né? Então, mas aquele momento que o médico disse, né, numa mesa como esta, assim, né, a fé ainda era grande, né? Eu disse, não, pode tirar, porque nós cremos num Deus, eu disse pro médico, que faz milagre, né? Eu estava aí. Sim. Aí entremos lá, né? Você estava junto, né? E começamos a ficar aquele momento de 15 minutos, foi para 1 hora, né? E durante todo aquele momento, né? O que nós esperávamos, ele vai chorar, como pais, né? Ele vai chorar, daqui a pouco ele vai abrir os olhos, né? E você vai orando, né? Nós orávamos, nós cantávamos, né? Eu não me esqueço nunca da cena de quando nós saímos de um hospital para o outro, né? Que a Thalita olhou para mim e disse assim, eu quero o meu neném. Por quê? Porque em casa tinha um quarto esperando, né? Tinha o berço esperando, né? Então são experiência, né? E em todo aquele momento que nós estávamos vivendo, aquelas horas ali com ele, né? Eu segurava um pouco, a Thalita segurava um pouco, né? O médico disse que era para 15 minutos e isso já tinha passado 5, 6 horas e ele ali, né? O coraçãozinho, quando ia parar, ele voltava, ele queria viver de novo, né? E nós pensávamos, não, daqui a pouco Deus vai fazer, né? E você vai crendo, por quê? Porque você viu o milagre, né? Eu orei por uma criança dentro daquele hospital de Moncloa, na primeira vez que eu estive aqui na Espanha com 19 anos, né? E eu lembro que eu orei por uma criança lá e é uma criança que estava para morrer e no outro dia ganhou alta, né? Então você vê milagre, você participa de milagre e agora você olha e vai dizer assim, agora é a vez do meu milagre, né?
Só que Deus não queria fazer, né? E você clamando, você cantando, né? E com toda aquela esperança, não, daqui a pouco vai fazer, né? Mas quando foi às 2 horas da manhã, Deus disse, agora eu vou tomar para mim, né? E Deus levou, né? E eu lembro que quando cheguei em casa, né? Porque a esperança, né, nossa, né, como cristão, né, como uma pessoa de fé, né, que viríamos com ele, né, e o que trouxemos foi uma caixa de sapato com as coisinhas dele, porque não trouxemos ele, né, e quando entramos para casa eu dobrei o joelho no quarto para desmontar, né, para desmontar o berço, né, e me veio aquela canção, né, de uma cantora lá do Brasil, né, que canta Questiona ou Adora, né, perguntando questiona ou adora, né, o que você vai fazer? Questiona ou adora, se eu nada fizer, mostre a tua fé, questiona ou adora. E eu lembro que eu disse para Thalita, o que nós vamos fazer? Aí terminamos cantando, decidimos adorar, se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé, decidimos adorar. Né? Então foi o nosso momento, né? Foi o nosso momento, foi a nossa experiência, né? E entregamos para Deus. E eu lembro-me que os dias foram passando, né? E no próximo domingo, né? O pastor disse, consegue pregar domingo? Eu disse, eu prego domingo. E eu fui preparar a mensagem e a palavra veio justamente aquele versículo, eu sou a ressurreição e a vida. Né? E eu ministrei aquela palavra no domingo, né? E no começo eu estava com uma fé muito grande. Mas com 3 meses, né? Mais ou menos que havia passado isso, eu lembro-me que quando eu pregava na igreja eu dizia assim, Deus vai fazer um milagre. Eu pensava comigo, não faz. Meu Deus. Eu comecei a duvidar, né? Eu dizia, Deus pode realizar, é aquilo que o pregador faz, tenta animar as pessoas dizendo que Deus faz milagre. Só que na mesma hora que eu falava dentro de mim, eu não acreditava. Havia uma pequena incredulidade. Sim, uma pequena incredulidade devido, né, à situação, porque eu disse, quando eu precisei, Deus não fez. Meu Deus. Né? Os primeiros dias, não, o primeiro dia é a nossa experiência, mas depois veio. Né? Eu vivi esse momento, né? Você caiu na realidade do... na realidade. Porque que para os outros, né? Você vê Deus fazendo lá, Deus faz, você ouve testemunho. Na minha vez, não. Meu Deus. Né? Então, isso passou, né? Mas o Senhor foi trabalhando. Por isso que eu digo o Espírito Consolador, né? Que é o que o cristão tem. Né? Esse consola, é ele que ajuda, é ele que fortalece, é ele que anima, né? Eu vejo essa experiência, eu passei ela de uma forma, né? E a minha esposa de uma forma diferente, porque cada um tem a sua experiência, né? Ela, talvez relatando, ela vai contar a maneira dela, o jeito dela, a maneira que Deus trabalhou na vida dela com essa experiência, né? Mas foi algo para a gente aprender, né? E eu lembro-me de um versículo que eu recebi durante aquela semana que dizia, né, o que eu faço agora você não entende, entenderás depois, né? Então, né, são experiências, né? Logo essa fase da incredulidade passou também, né? Porque Deus faz milagre, Deus é soberano, você acaba entendendo que a vontade de Deus é perfeita e sempre é, né? Então, e Deus te levanta, né? Deus que te sustenta, né? Então nós passamos por este momento, né? E eu lembro-me que passado alguns meses ela engravidou, né? Depois de 8 meses e foi ao hospital e quando eles olharam, né? Com quase 3 meses eles disseram ou está muito pequeno ou está morto, né? E eles disseram a ela volta daqui uma semana que nós vamos ver o que aconteceu. Quando ela voltou dali uma semana eu disse para ela pode entrar com fé, eu disse Deus já tirou um, não vai tirar outro, né? Não. E ela entrou toda alegre, de repente a médica chamou, eu escutei já o choro dela lá dentro. Né? E quando eu entrei, a médica disse, está morto. Meu Deus. Está morto, vamos ter que fazer, né, ali todo o procedimento. 8 meses depois. 8 meses depois.
né? E daí ela passou mais esse procedimento, foi mais uma batalha, né? E passou mais 5 meses depois. Aí nós estávamos conversando um dia em casa, de repente, né? Nós queríamos ter o segundo filho, né? Vamos esperar um pouco, não é para ser agora, né? Isso num domingo, conversando, quando foi na segunda-feira, ela começou a vomitar, né? Começou a dar um enjoo ali, eu disse, opa, né? Sintomas de gravidez, né? Foi fazer o teste, deu positivo. Aí quando deu o tempo da primeira ecografia, né, ela foi lá fazer, a médica outra vez. Ou tá muito pequeno ou tá morto. Meu Deus. Mesma coisa. Né? Volta daqui uma semana para nós ver. Aí eu perdi a fé. Daí quando nós chegamos ali uma semana, eu disse para ela assim, ó, se prepare para o pior. Eu disse, não vai acreditando. Eu tentei preparar ela para ela entrar, né, para receber a pior notícia. Né? Mas daí quando ela entrou lá para receber a pior notícia, dali a pouco a médica disse, o pai pode entrar. Quando eu entrei, ela já estava sorrindo. Eu disse, a outra vez estava chorando. Né? A médica disse, não, está vivo e cresceu tanto que até passou do tamanho que era para estar. Né? E é o Tomás Romero, que é bênção de Deus na nossa vida. Né? Hoje, né, tem os 2 filhos abençoados por Deus, né? E tem esse desejo de cantar. Os 2 já vieram com o dom de cantar, porque desde criança você já percebe se vai ser afinado ou desafinado. Eles cantam afinadinho. Glória a né? Deus. Então, e nós seguimos cantando que nós somos um milagre, porque Deus faz milagre. Então vamos cantar, né? então? Às vezes não faz do nosso jeito, mas o jeito dele é perfeito, sempre melhor e é perfeito. Vamos cantar, então. Vamos lá. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Amém. Glória a Deus. Né? Esse é o nosso Deus, né? Que faz milagre. É verdade. E somos verdadeiros milagres aí na mão do Senhor. Glória a Jesus. Né? São coisas, experiências assim que só Deus, né? Pastor Saulo, só Deus, né? Para nos sustentar, né? Nos manter de pé em momentos assim que a gente vê que o nosso chão já não está, né? Só Deus num momento assim. É aquele momento que você olha, eu não tinha nunca vivido um momento como esse, seja em qualquer área, que você ter fé para um milagre, mas dentro de uma coisa que você ainda pode fazer alguma coisa, é mais tranquilo. Mas quando você olha para a situação e você não tem o que fazer, e você tem que confiar totalmente em Deus. Foge totalmente do nosso controle. Não tem. Não tem o que fazer. Não tem. Eu olhava para ele, estava ali, né? Faziam todo tipo de exame, né? E eu disse, se eu pudesse fazer alguma coisa, né? Faria. Né? Se você pudesse fazer alguma coisa, mas está aqui, está na mão do médico, eles vêm, não tem o que fazer, eles mexem, não tem o que fazer, eles fazem o tratamento, não tem o que fazer. Eu me lembro que
noite que estivemos com vocês lá no hospital, e incluso na noite que eles tiraram, né, o aparelho, e nós fizemos uma corrente de oração, né? Sim. E ele deu um suspiro, né? Aham. É. E a gente se animou, né, e tal. Que o médico disse assim, em 15 minutos ele vai entrar em óbito. Daí eles tiraram os aparelhos e justamente quando estava dando os 15 minutos foi a hora da oração. E eu estava segurando ele. Eu lembro que nós estávamos todos de mão dada e quando foi dando na hora o começo da oração, né, o pezinho dele foi ficando todo roxo. Ele foi ficando durinho assim e foi entortando, né, no meu colo. E eu segurando ele assim, ele foi ficando todo roxo, né? E de repente, quando o coração que estava em 112, 110, ele baixou, né? E quando estava chegando nos 50, que ia parar, foi a hora desse suspiro. Aí ele suspirou e o coração voltou para 70, 80 e foi lá para o 100 de novo, né? E o pé dele voltou ao normal. Eu me lembro que até os médicos, né, ficaram surpreendidos Ficaram. da quantidade de tempo que ele aguentou. 12 horas. 12 horas sem os aparelhos. 12 horas sem os aparelhos, indo e voltando. Indo e voltando. E não podiam fazer nada. Aí sim, né, que não podia fazer nada. Né? Não podia. E todo o tempo, né, ele, que nem eu disse, do coração ali, a gente acompanhava pelo monitor, né? Sim, pelo monitor, né, no 110, 112, e ele voltava lá ele ia até o 40. Quando chegava no 40, ele dava esse suspiro. Aí voltava, ele queria viver. E aonde dava fé, onde dava esperança. Não, daqui a pouco vai chorar, né? Aí quando foi às 2 horas da manhã, que ele foi pro 40, aí foi pro 35, aí foi pro 30, né? Daí no 25, daí ele parou. Veio a óbito. Daí veio a óbito. São momentos que você vê, às vezes, pessoas passando, né? E você pensa que você nunca vai passar, né? Quantos pais nessa caminhada de fé, né? Que você viu perder filhos, né? E você olhava assim e dizia, não, mas comigo nunca vai acontecer, né? E tem uma frase que a minha esposa ela fala que é muito forte, ela diz assim, por que com nós não? Por que com nós não pode? Se acontece com aquele, com o outro, né? Por que Deus não vai permitir acontecer? O que nós temos de diferente dos demais que nós não podemos passar por isso, né? Mas é aquela questão, né? Eu sempre digo, quando você vê uma situação assim, você dizia assim, eu nunca terei, de repente, força ou estrutura. Eu já ouvi muitos falar e eu não suportava isso, né? E eu também pensava assim, só que quando você está vivendo, a força vem de Deus e você consegue passar. E você tem que passar. E tem que passar, você não consegue fugir. Não tem como fugir. Não dá para fugir, você está ali, você tem que passar, você tem que segurar. O médico disse, segura nos braços, vai morrer nos teus braços, né? E eu vou dar para quem? Se eu sou o pai, eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar para morrer nos braços, né? Então, tem situações assim que é só Deus, né? Que é só Deus. A gente ouviu de tudo, né? Pessoas que voltaram para a igreja depois desse momento, porque eles começaram a olhar para nós e falaram, vocês tiveram tudo para abandonar e não abandonaram. Né? Tinha tudo para parar de cantar, dizer que Jesus é bom e continuaram dizendo, continuaram pregando. Na mesma intensidade. Na mesma intensidade, então nós vamos voltar, porque isso é Deus. Né? Então, ou seja, o milagre que nós contamos hoje, e esse é um testemunho que eu conto, porque eu sofro muito no contar e choro todas as vezes. Né? Então, não é sempre que eu conto. Eu estou pregando, né? Às vezes em alguma cidade, em algum congresso, quando Deus me dá uma direção para contar, eu conto. Né? Não é sempre, mas né? Porque você vive todo momento outra vez. Né? Mas Deus sempre tem feito um milagre através do testemunho. Não é um testemunho de chegar e dizer Jesus ressuscitou o nosso filho. Não, ele levou. Mas através dele levar a um testemunho aqui. Porque nós continuemos. De permanência. Porque nós continuemos. Permanência. Ou seja, vocês tinham tudo para parar. Sim. Né? Normalmente seria o que o inimigo queria que isso acontecesse. Sim. Né? Ele disse, agora ele vai parar, agora ele vai desanimar, agora ele vai blasfemar, agora ele vai contra, agora ele vai largar tudo. Sim. Né? E mira por onde vocês permaneceram, né? Estão firmes, fiéis, né? Leais ao Evangelho, né? E sigue firme aí, pastoreando, fazendo a obra, né? Como se nada tivesse acontecido, né? E segue para frente, né? Então isso daí já é um testemunho, isso daí já é edificante, porque
pessoas que abandonaram a fé por muito menos. Sim. Por muito menos, né? Pessoas que deixaram de andar com Jesus, deixaram de acreditar no Deus dessa Bíblia, né? Deixaram de cultuar, de seguir fiéis ao Senhor, né? Por coisas fúteis, né? Por coisas que não, né? Por coisas muito, muito, muito pequenas, né? Quando olham esse testemunho, quando olham para você e dizem assim, cara, você passou por tudo isso, meu irmão, e você ainda está firme. Então, verdadeiramente, eu tenho que me consertar, colocar minha vida no altar, né? Porque eu abandonei Jesus por muito menos e eu tenho que voltar. Sim. Eu tenho que me consertar, eu tenho que voltar a caminhar com Jesus e ter que aprender muito mais, né? Ter que aprender muito mais. Então, isso daí transmite isso, né? Transmite esse momento que a gente tem que estar de pé. Não adianta. Temos que... né, que nem aquela canção que tem aí, né? Respira, né? Sim, sim. Respira, né? Ou seja, quando você não ter força, mas você não vai conseguir orar, pregar, vir, mas pelo menos respira, mantenha, né? Ou seja, não te afaste, né? E a Bíblia também relata, né? Apocalipse 2, versículo 10, né? Vão perseguir, vão lançar vocês na cadeia, vão injuriar vocês, mas, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, né, há uma coroa de Deus esperando, né? Mas isso só acontecerá através da lealdade, da fidelidade assim ao Senhor, né? Então, é muito difícil, não é fácil, né? Não tem quem não chora, quem não se emociona, não tem quem, né? Porque é uma coisa assim que toca realmente, mas isso vem para nos mostrar que a gente precisa, né, permanecer firme na presença do Senhor. Assim, então, esse é um testemunho que impacta. Sim, sim. Impacta. E a gente vê hoje uma geração muito fraca, como você disse, né? Fraca, eu já digo, por abandonar a fé, por tão poucas coisas. Uma dor de cabeça, Coisa não mínima, vou no culto. né? E vai deixando um culto, 2 cultos, né? Que eu sou muito igrejeiro. Eu sempre fui, desde criança. Somos dois. Igreja, né? Sempre igreja. Né? Então, e eu quero que todo mundo seja igual eu. Se eu sou pastor da igreja, eu quero que todos os obreiros sejam igual eu. Né? E, infelizmente, muitos deixam de cultuar a Deus, né? Por tão pouco. Por tão pouca coisa e por muito menos, né? Mas é assim a trajetória do pastor, né? Hoje você está do outro lado do mundo, por assim dizer, né? Aqui na Espanha de novo. Deus te deu o privilégio de voltar, né? Estar aqui, pregar aqui conosco, passar esse momento, né? E levar, né, para eles essa experiência nova, esse momento aqui conosco. E viver aqui é maravilhoso. Eu sempre digo, é uma diferença muito grande, né? Você servir a Deus aqui, né? E no Brasil e justamente na questão de pastorear também, eu acredito, né? Porque né, você sabe como funciona lá tem mais a facilidade, eu já digo. Né? Lá você tem a facilidade que aqui vocês não têm, né? De fazer congresso, ir para a rua, fazer evangelismo, né? São tantas coisas que o Brasil ainda, né? As portas ainda estão abertas que você pode realizar. Isso daí a igreja brasileira deveria não, tem que dar muito valor. Sim. Isso daí, porque só quem está no campo missionário, só quem está fora do seu país, né, sabe, né, da importância de ter essa liberdade. Né? A igreja na Europa, em outros lugares aí do mundo, ela não tem essa liberdade que tem hoje no Brasil. Eu sempre digo que, graças ao bom Deus, o Brasil, você coloca aí um início de uma igreja, uma lona com a caixa de som, um púlpito, e o povo vem, irmão, e tá cheio, e dentro de pouco aquela lona se transforma em uma grande congregação. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, porque o reino tem que crescer. Aqui já não é assim. Eu vejo o pastor da Europa com um pouco de medo em fazer um congresso, porque será que o povo vem? Tem esse... Convidei o pregador, vamos fazer aqui, né? Vai vir um pregador e tal. Será que o povo vem? Porque o povo vem se der, né? Porque geralmente o povo vem para cá para trabalhar. O povo não dá prioridade. Não dá prioridade. Não cria raiz, né? Tem muitos que estão só de passagem. Sim. Entendeu? Só estão por estar e
e se dá, e se não dá, a igreja não está no plano deles. Então é realmente um campo missionário. É um né? desafio, Muito grande. Um desafio muito forte. Graças ao bom Deus, estamos vivenciando uma época onde estamos vendo muitos nativos, né, aceitando a Jesus. Isso é algo maravilhoso, né? Muitos espanhóis se rendendo a Cristo, né? E isso daí está nos levando a ver que verdadeiramente Deus está já preparando, né, uma geração seguinte que estará dando continuidade a essa obra, né? Porque imagine, né, vamos voltar nos primórdios da nossa igreja brasileira com Daniel Berg e Narvink, né? Imagine se ele tivessem chegado no Brasil pregando só em sueco, em inglês, né, e fazendo o jeito deles, não, né, buscando os brasileiros para darem no futuro continuidade. Hoje a igreja não estaria no patamar que está, não seria grande do jeito que é. E eu acho que nós devemos, né, focar nos nativos e pedir a Deus, né, que abram portas, né, grandes para que nós venhamos criar raízes na terra, porque amanhã nós não sabemos o dia da manhã. Amanhã a gente pode ir para outro lugar, Deus pode nos levar para outro lugar, e a gente tem que deixar, né, a igreja, o reino de Deus estruturado, e que amanhã eles, os espanhóis, sejam responsáveis, né, de seguir adiante nessa obra, né, de seguir adiante nessa obra. Eu sempre digo que sim, que a gente é privilegiado, pastor Saulo, porque Espanha, né, ela está na Bíblia, né? Paulo teve o desejo de vir à Espanha, né? Mas por tudo que aconteceu na trajetória de Paulo, ele não pôde chegar à Espanha, né? E passando todos esses anos, de Paulo até hoje, Paulo não chegou, né? Mas o evangelho que Paulo queria pregar chegou. Né? E Deus utiliza nós nesse momento, nessa hora, né, para fazer que o evangelho dele siga-se adiante. Né? E aquela questão que às vezes você como pastor, você é normal, né? A gente pensa em multidão e muita gente, né? E às vezes eu preguei domingo aqui, Jesus fez uma viagem inteira por causa de um. Né? Aquele um revolucionou a cidade dele, né? Mas Jesus foi lá com todos os discípulos, uma noite toda a comitiva, né? Toda a comitiva, né? Talvez os discípulos, não sei o que pensaram, né? Quantas pessoas vai ter? Chegou lá, era um, endemoniado ainda. Quebrava tudo. Não, né? Colocava algema, ele quebrava, as pessoas tinham medo. Mas, ou seja, Jesus é algo maravilhoso que ele ensina, né? Ele valorizava pessoas, né? Pessoas, né? Então ele vai lá por causa daquele homem, transforma a vida dele, e isso vai acontecer com nós. Né? Às vezes Deus vai colocar uma pessoa, às vezes você pensa que a multidão, às vezes é um. Mas através daquele um, aquele ali vai fazer uma revolução e uma multidão. Mas Deus te usou para um. Efetivamente. Né? Então, às vezes, por isso que é bom você ter a direção de Deus. Né? Porque se eu tiver nas minhas emoções, as minhas emoções quer multidão. E às vezes a vontade de Deus é um. A Bíblia fala, né, que quão enganoso é o coração do homem. Né? Então as nossas emoções às vezes acabam nos traicionando, né? Por assim dizer, porque a gente tem uma expectativa, né? E às vezes criamos essa expectativa de como Deus tem que fazer, e é que nem às vezes você fala, né? Às vezes Deus só vai te utilizar para um, né? E esse um aqui você vai pregar para ele, batizar ele, estruturar ele, fazer dele um discípulo, né? E depois dele vai gerar uma multidão. Isso não aconteceu só com um na Bíblia, né? Aconteceu com o endemoniado de Gadara, com a mulher do poço de Samaria, né? Do poço de Jacó, né? Com Zaqueu e com todos, né? Que estavam, incluso até um dos discípulos, né? Que era cobrador de impostos, rechaçado por toda a sociedade da época, e ele chega para essa pessoa, transforma ela e faz deles, né, ganhador de multidões. Né? Então, e uma das coisas que eu tenho sempre buscado a Deus e dito, Senhor, como líder, nunca me permita entrar num caminho que você vê muitos entrando, que é você apenas abraçar se a pessoa tiver um retorno, principalmente financeiro. Isso daí é uma principalmente coisa... financeiro. Não, se eu ver que a pessoa, que a família tem um retorno financeiro para mim ou para a igreja, eu abraço, eu vou estar lá. Não quero nunca ser assim. Se for para ser assim, eu não quero ser pastor. Eu quero abraçar todos. A todos. Né? Eu quero abraçar todos, que isso Jesus fazia. Né? Jesus ia na casa do rico, mas também comia com os pobres. Né? E eu quero que
desejo sempre esteja no meu coração, né, para abraçar todos, porque se um dia eu entrar por esse caminho de abraçar só quem tem e quem pode me oferecer alguma coisa, eu tô fora, Tá fora. né? Eu tô fora, daí não sirvo para ser pastor. Serve porque você vai ser parcial. Sim, Né? E o pastor ele não pode ser parcial. não. O pastor ele tem que ser imparcial, ele tem que abraçar a todos, ele tem que Porque se Jesus tivesse essa visão, você acha que ele ia lá em Gadara, por causa do endemoniado, o que ele tinha para oferecer? Não Nada. tinha nada, estava endemoniado, demoniado. né? Estava nas mãos do inimigo. Já. Então, né? Então Jesus ele ensinou tudo do jeito certo. Façam assim, ó. E é aquilo que eu disse, Jesus ele ensinava, mas muito mais do que ensinar, ele praticava. Praticava. Eu vou fazer, para vocês verem eu fazer, né? Por quê? Porque Jesus falava assim, ó, perdoa o teu inimigo. Não é fácil. Mas é fácil, mas ele foi lá para a cruz e quando eles batiam na cara dele, o que ele dizia? Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Né? Ou seja, ele viveu o que pregava. Né? E até mesmo ele fala assim, ó, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que vocês devem seguir. Devem seguir. Devem seguir, ou seja, vocês devem pregar, sim, ensinar, sim, mas viver também. Então, é esse daí, abraçar a todos. Abraçar a todos. Saber entrar na casa do rico, sim. Saber entrar na casa do mais humilde, sim. Né? Estar com todos, porque não se trata de poder aquisitivo, não se trata de uma estrutura financeira, de posicionamento na sociedade, se trata de reino de Deus. Né? Se trata do maior presente que a gente tem, que é a salvação. Né? Se trata de salvação. O rico entra também no céu, o pobre também entra no céu, entendeu? O mais alto do nível da sociedade entra também no céu, e o mais humilde também entra no céu. Então, você tem que saber abraçar a todos por igual e colocar eles no caminho que é Jesus Cristo. Sim. E ter esse sentimento, eu digo assim, de você viver junto com a pessoa. Né? Porque você sabe, o diabo está aí roubando, matando e destruindo. Né? E quando você vê uma família se desfazer, quando você vê um lar se desfazer, o pastor sofre junto. Sofre junto. Né? Eu nunca esqueço de um jovem de uma cidade que nós passamos pastoreando, né? Que Deus falou muito forte com ele no domingo. Cuida com quem você anda. Né? E ele recebeu aquela palavra, a igreja viu, né? E no próximo sábado, né? Ele disse para a mãe que estava indo para um culto de oração e tal, e foi para a festa, aonde Deus tinha falado para ele cuidar. Né? E naquela festa ele morreu. Né? Mataram ele. Né? Foi muito triste, né? E eu lembro que no culto fúnebre, né, a avó, né, chorando, dizendo, quanto eu te disse, quanto eu te falei, te aconselhei, uma mãe chorando. Né? E eu sempre digo, Deus lá do céu, dizendo, eu também te avisei. Né? É o que Paulo fala, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando você se depara com uma situação dessa como pastor, isso te dói, te destrói por dentro, porque é uma vida, né? Uma alma. E isso mexe. Uma alma, ou seja, hoje pastorear não é só isso daí, você tem que ter amor a almas. A almas, né? Você vai dedicar tempo, você vai de trás, né? Tem aquela pessoa que você vai buscar ela, que você vai trazer ela, que você vai colocar ela, que essa pessoa, ela é difícil ela de se firmar nos caminhos do Senhor, mas você vai dedicar todo o teu conhecimento, tal, mas o dia que ela levanta as mãos para os céus e se entrega a Cristo e se rende ao Evangelho, se rende a Jesus Cristo, aí você vai sentir a alegria de dizer, valeu a pena. Você vai dizer, valeu a pena todo o esforço, todas as chamadas da madrugada, todas as orações, as intercessões, as vezes que eu fui de trás, que eu fui buscar, que eu inclusive deixei às vezes a minha família para ir de trás dela, né? E hoje está aqui, olha o resultado, né? É prazeroso e você se alegra, né? Você se alegra, você fica feliz, né? Você chora, né? E de igual maneira que você está falando, é quando você vê alguém, né, partindo sem Jesus, né? Você fica triste. Você fica triste porque você teve tudo para fazer e parece que tudo que você fez não foi o suficiente. Né? E essa pessoa partiu sem Jesus. Né? Isso dói na alma do pastor. Isso dói na alma do pastor. E eu acredito que o pastor ele deve ter esse sentimento. Ele deve ter esse sentimento. Ele necessita ter esse sentimento porque esse sentimento faz do pastor
né, ser uma pessoa mais consciente do cargo que ele está exercendo. Ele é consciente que ele não está aqui para brincar, né? Há uma batalha ferrenha, travada dia e noite, né? E a Bíblia nos fala isso, que o nosso inimigo ele está ao nosso redor, né? Esperando o momento para nos tragar. Então isso daí é algo que o pastor tem que estar consciente, tem que viver isso daí. Eu lembro que quando eu cheguei na cidade de Fraiburgo, meu pastor presidente um dia resolvendo uma situação dentro da igreja, e eu olhava lá da porta, ele conversando com o jovem, ele chorava, parece que mais que o rapaz. Eu pensei, mas o que será que tá dando ali, né? Daí depois ele tava contando, o rapaz separou, perdeu o casamento e tava chorando. Ou seja, ele tava vivendo junto, porque o pastor vive um momento junto. É a compaixão. A compaixão. É que quando Jesus chega no túmulo de Lázaro e vê a sua irmã chorando, né? Sim, aí a gente vê o versículo mais pequeno da Bíblia, né? E Jesus chorou, né? Jesus sentiu compaixão, né? Da irmã de Lázaro chorando, né? Então, assim, o pastor tem isso daí. O pastor sente essa compaixão, né? Porque a compaixão é você sentir o que o outro está sentindo, é você se colocar no lugar dessa pessoa, né? E Jesus se colocou no lugar da irmã de Lázaro. Se o cristão, né, seja ele pastor, uma liderança, ele olhar para Jesus e os passos que ele seguiu, ele é um grande cristão. Ele é um grande cristão. Ele vai ser um grande cristão, ele um grande líder. Porque Jesus deixou certinho. Eu sempre digo, para que nós possamos pensar o que Jesus faria nessa situação. Ou seja, se eu tiver uma situação difícil para resolver, né, que eu tenho que resolver, como Jesus ia parar e dizer o que ele faria. Será que ele, né, com certeza, não ia agir do jeito que às vezes nós queremos agir. É por isso que nós devemos parar, por quê? Porque se nós agir como ele, dá certo. Dá certo. Seguir os passos deles dá certo. Né? A situação vai ter solução. Esse é o sentimento do pastor. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento do pastor. É aí aonde que a gente tem que chegar, né? E é isso daí que a gente tem que sempre colocar em prática, né? Na nossa vida de pastor, né? Pastor Saulo, muito bom ter você conosco, né? Foi um prazer nessa quase 2 horas de conversações, né? Eu acredito que ainda tinha muita coisa para falar, né? Que benção. Podia entrar à madrugada. Poderíamos entrar na madrugada, mas eu louvo a Deus pela tua vida, querido, por aceitar o convite, por estar aqui conosco, né? Acredito também que haverá muitas outras oportunidades de nós estarmos juntos, né? Quem sabe no futuro você regressa, né? Vem estar conosco. Que benção. Né? Vai ser muito bem-vindo, as portas sempre estarão abertas. Né? E deixa uma palavra aí para nossos ouvintes, deixa uma palavra da parte de Deus aí, para nós fechar com chave de ouro. Bom. Que bênção de Deus, né? Então eu quero agradecer também ao pastor Miro, né? E também toda a direção aqui desse trabalho, né? Lindo aí que vocês estão fazendo, a igreja aqui em Madrid, né? Que tem sido aí uma bênção de Deus, né? Um crescimento, e Deus tem abençoado, né? Eu sei que tem as dificuldades, como todas têm, mas vocês aí estão sobrevivendo e Deus tem abençoado e cremos que vai abençoar muito mais, né? Agradecer você que esteve conosco ouvindo, né? E quero deixar uma frase, eu até anotei aqui, pastor Miro, antes de vir: Deus nunca vai apoiar ou avaliar um projeto que te afaste da presença ou da intimidade de Deus. Né? Então, seja o que você tiver dentro do seu coração, né? Seja o projeto que for, né? Você precisa analisar. Se te aproxima de Deus, Deus apoia. Agora, não peça, nunca, para Deus vir apoiar um projeto seu, algo que está no seu coração, que vai lhe afastar da intimidade, da presença. Deus não apoia isso, né? Então, como cristão, que possamos nos achegar, né? A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus. É nós que temos que tomar a iniciativa e Ele se chegará a vós, né? Então, que Deus possa abençoar você ouvinte, você que assistiu, né, esse vídeo, né? Que Deus possa estar abençoando você, sua casa, sua família, né? Que possamos ser verdadeiros cristãos, né, na mão de Deus, né? Olhando sempre para Jesus, né? Seguindo seus passos. Como eu disse, antes de qualquer atitude, o que Jesus faria na minha situação e fazer o que ele faria, né? Eu sempre digo que pregar sobre o perdão é muito bonito, né? Mas na hora de perdoar é difícil, né? Pregar sobre outros temas é bonito, na hora de viver é difícil, mas temos o Espírito Santo, é para isso que ele está aqui, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos animar,
né? E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, seu ministério, né? Busque a Deus, busque entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, né? Se encontrar dentro do reino de Deus, dentro do plano divino, né? Qual é o dom que Deus tem para você, qual é o talento que Deus te deu, e quando você descobrir, vá em busca, estude, né? Para que Deus possa realizar. Porque eu sempre digo, muito triste é para alguém viver 10 anos e daqui 10 anos olhar para trás e dizer, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Não. Descubra o que Deus tem e comece a fazer. Comece a fazer para daqui 10 anos olhar para trás e valeu a pena. Foi 10 anos bem vivido, eu aproveitei, eu fui útil para o reino de Deus, né? E eu creio que é isso que Deus tem para todos nós. Vivemos aí o último momento da igreja na terra, assim cremos pela palavra, né? E que possamos aí ser útil para o reino de Deus, né? Que a bênção de Deus possa estar sobre você, sua casa, toda a sua família, né? E que você possa continuar firme na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos com essa palavra maravilhosa e nos vemos aqui no próximo podcast, né, da AD Madureira aqui de Madrid. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.